Olá, Olá, pessoal. boa, boa noite, tudo bem por Boa aí? noite. Tudo bem, graças a Deus, cara. E com você? Tudo bem também. Que bom. Apesar de, né, esses tempos, mas a gente se Ah, cuidando, né, tudo direitinho, caminhando em frente, né? nessa época não é fácil, né? O É, Dudu já começou com um pouquinho de coriza, mas a gente já começa a dar uma medicação, já começa a tomar cuidado, porque uma hora tá sol, de repente tá um frio lascado, pois entendeu? é. Em Ribeirão Pires é uma coisa, para quem não conhece, Ribeirão Pires é um fenômeno da natureza. Você É, sabe né? quando na TV as pessoas falam assim, ah, vai chover em pontos isolados. Chove É em aqui em toda a Ribeirão. região. Ah, Não, mas é entendi. aqui em Ribeirão, porque aqui é o ponto isolado, entendeu? Aqui é o Entendi, ponto isolado, entendi. mas é muito bom, muito bom. São, A são gente vai coisas da... manejando, né? Isso, não tem o que Vamos fazer. A gente equilibrando. não tem o que fazer. Fico Então, muito feliz pelo convite, tá, Karen? imagina, eu que Geralmente, agradeço. geralmente quem faz as lives é a Ellie, minha esposa, mas Uhum. hoje ela pediu para mim fazer. Ela tá no outro cômodo com o Dudu assistindo, né? Certo. É, para poder falar um pouco de nós também, né? E mudar um pouquinho. Mas vamos Ah, lá, vamos sim, fazer sim. ela. Então, pessoal, o Marcelo e a Ellen, eles são os criadores e os gestores da loja Ocumini. E a loja deles é assim super bacana, bem interessante, né? Depois deem uma olhada no perfil deles, tem acho que o site também, né? A loja online. Sim, Mas sim. antes da gente começar a falar do nosso tema, que é o tempo, eu queria que você dividisse um pouco conosco a história de vocês, né? O caminhar de vocês, principalmente com relação à loja, ao Comini, essa parte profissional, né? Como é que é essa história de vocês? Tá, o Cubini, como aconteceu tudo, né? Eu trabalhei 2 anos em Santa Catarina, eu trabalhava em São Paulo e fui transferido para Santa Catarina numa empresa de logística. Uhum. Né? Eu fui tomar conta do armazém, né, em Santa Catarina, em Itajaí, uma cidade que eu adoro. Santa Catarina nos recebeu muito bem. Agradeço os amigos que eu fiz lá, tudo. É, E durante quase no finalzinho dos 2 anos, a gente teve o comentário de que talvez a nossa empresa fechasse. E aí um dia estava eu e a Ellie na área de lazer do apartamento onde a gente morava. E surgiu a ideia, falou, ó, acho que a gente vai ter que voltar para São Paulo, né? Precisamos ter ideia de fazer alguma coisa. Começar alguma coisa nossa. Mas a Ellie sempre deu aula de inglês, foi professora de Uhum. inglês online, né? Eu às vezes particular, mas ela sempre gostou de online, então não fazia diferença entre Santa Catarina e São Paulo para ela. Sério. Mas no meu caso, que trabalhei mais de 20 anos fazendo suporte de cartuchos de toner, da linha de vendas de cartuchos de toner, ficou meio assim estranho, né? Voltar e fazer o quê? Mas a gente sempre foi apaixonado por pescar. A primeira ideia foi essa. A gente sempre gostou de pescar. Pescar, pescar, pescar. A gente sempre adorou pescar. E a Ellen, quando a gente casou, ela abraçou a ideia de pescar. Nossa, eu não posso. Tudo se encaixou muito bem. E aí a gente estava conversando e falando assim, pô, o que você acha da gente fazer alguma coisa para personalizar produtos para pessoal de pesca, né? Então, quando você começa a ideia de querer fazer alguma coisa, você cria um mundo que é maravilhoso, né, cara? É, Vou fazer isso, vou fazer aquilo, sim. personalizar, eu posso fazer tudo isso, não sei o que lá. Então a gente falou, pô, e que tal a gente personalizar coisa para pescador, né? Olha a nossa ideia, né, a nossa visão. Por que a gente não compra um maquinário? Aí na hora eu já pensei, pô, vou comprar um gerador, entendeu? Vou colocar na beira do lago, o cara pega o peixe, já falou, tira uma foto, já faço a caneca. Eu nem sabia como fazer caneca, não fazia nem ideia do que era um Uhum. CorelDRAW, nada, né? Um Photoshop, muito menos uma prensa de caneca. E aí teve essa ideia, ficou com esse negócio. E aí a gente tinha um amigo nosso, o senhor Davi, um argentino. O Uhum. senhor, olha, espetáculo de pessoa também.
casado com uma amiga nossa, tudo. Aí a gente tava pescando um dia, eu falei pra ele, pô, seu Davi, eu tô com muita vontade de abrir um negócio em São Paulo, depois que sair daqui. Eu e a Ellie, de personalização. Aí ele falou, o que você já sabe disso? Aí na época eu só conhecia uma empresa lá em Jaraguá do Sul, eu acho, alguma coisa assim, lá pro interior do Sul lá. Aí eu falei, eu conheço isso, já entrei no site. Ele falou assim, olha, ele na verdade tinha vindo da Argentina morar para o Brasil, porque ele estava fechando a empresa dele, uma empresa onde ele fabricava caneca e resinava a caneca, para fazer sublimação. Mas nunca, na Argentina, nunca, né? Na Argentina, mas eu nunca tinha conversado com ele sobre isso. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Que você tem que fazer sublimação, não parte para transfer, que não sei o quê, porque tem que ser uma coisa que dure para a vida inteira, que não sei o que lá. Falou. Na minha cabeça, eu não estava entendendo nada, vamos dizer assim, né? Não, a gente não entende nada. Mas tudo bem, passou, a gente foi amadurecendo ideia e a gente voltou para São Paulo. Nós voltamos para São Paulo, aí a minha esposa já tinha manipulado o nome. Porque o meu sobrenome é Okubo e da minha esposa é Akamine. Então ela falou, por que a gente não junta os dois? Ficou Okumine. Pronto, estava batido o martelo, era Okumine. Okumine personalizações, Okumine negócio. Nosso primeiro logo, foi uma amiga nossa que fez, a Mariana. Ela fez Okumine e tinha um anzolzinho de pesca, um cara pescando. Toda essa ideia era voltada a isso. E quando a gente faz a personalização, acho que tem alguém que trabalha aqui com personalização na nossa live, vai entender isso, que quando a gente começa, a gente acha que a gente pode fazer tudo, né, cara? tudo a gente faz, tudo. Poder a gente pode, né? Mas pode. Tem cada coisa tem o seu processo. Exatamente. Você vê como vai começar, a live vai começar a aparecer, entender o que a gente traçou. Então, vamos fazer tudo. Eu quero fazer azulejo, eu quero fazer prato, eu quero fazer caneca, eu quero fazer caneca cônica, eu quero fazer camiseta. Se deixar eu faço até óculos. Eu faço estampa em óculos, qualquer coisa. Fazer tudo, eu queria fazer tudo. Então você vai na famosa Bresser, entra nas lojas e lá você quer comprar o que você quiser. Né? Você compra, você está com dinheiro, você vai comprar. Então na hora, eu acabei fazendo os cursos depois. E eu aprendi que a gente começou pelo lado diferente. Nós primeiro compramos o maquinário para depois aprender a fazer as coisas. Para depois aprender. Entendeu? Então hoje você é uma dona de empresa, você sabe muito bem, entendeu? Hoje, para se fazer a sublimação, para se fazer a personalização, é muito mais fácil você entender o público que você quer atender, o que você quer fazer. E aí você partir para os maquinários, ter a visão. Então, quer dizer, a Okumine começou tudo ao contrário, né? Nós começamos, né? Então eu sentava aqui, ficava... Nem CorelDRAW eu tinha, não tinha instalado, não tinha nada. Eu cheguei a fazer algumas canecas no começo com um programa que eu nem lembro o nome. Né? Eu tenho uma amiga, a Bia, que ela chegou aqui, ela já mexia no Corel. Falei, mas que programa é esse que você está fazendo? Eu falei, não sei, eu peguei na internet, olha a caneca, aquela imagem distorcida, aquela coisa, a gente não sabia a medida da caneca, não sabia a pressão, não sabia nada. Então a Okumine começou a criar essa cara de faz tudo, né? O legal era fazer tudo. Se alguém me ligasse e falasse assim, você faz almofada? Faço. Eu nem almofada tinha aqui, não tinha no estoque. Pegava o trem, saía correndo, comprava uma almofada, chegava aqui... Fazer o preço do produto, então, Nossa Senhora, nem imaginava que era fazer isso, né? Então a gente começou a ter essas coisas, mas por ser dessa forma, meio que atropelado, a Okumine não se pagava o que deveria, né? E isso é muito complicado no nosso ramo, porque você entra com muita vontade de que aquilo seja o seu ganha-pão e mais nada. Você quer, né? Eu sempre brinco com as pessoas, que as pessoas falam assim, eu quero montar alguma coisa, eu quero ter alguma coisa para minha família, trabalhar com isso. E a gente percebe que você ter uma empresa, você querer trocar o negócio, o principal de ter não é nem dinheiro, é o famoso culhão. Você tem que ter isso, porque, desculpa até a palavra, você tem que ter. Porque sua conta vai chegar e você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar, né? Você vai ter que pagar a escola do seu filho e você não sabe se você vai ter dinheiro. Porque você não tem 13º, você não tem férias,
Você não tem nada. Aquilo que você vende é aquilo que você paga, né? Entra, sai, e assim vai. Então a gente tinha esse problema no Alcomine. Então eu voltei de novo a trabalhar. Me fizeram umas propostas, eu voltei a trabalhar. E depois eu saí de uma outra empresa e fui trabalhar numa outra empresa onde me fizeram uma proposta para trabalhar com suporte na área de papéis. E justamente era papéis de sublimação, transfer, aonde me abriu muito a mente. Conheci pessoas maravilhosas lá também, a Silvia, todo mundo, o pessoal que podia me atender, até mesmo o Alexandre, entendeu? Acabei conhecendo o Alexandre lá. Mas eu não, nem silhuete eu tinha. Então eu também estava com a visão bem pequena. E aí chegou um ponto que a Anne falou assim, você já estava cansado, na verdade, né? Um ano e pouco trabalhando lá, levantando 4h30, pegando o trem 5 e pouco, chegando 8h30 de casa à noite. Com o Dudu já tinha nascido, o mais novo. Então a Anne falou, você quer tocar o Alcomine? Bate aquela incerteza, bate aquele medo. Você fala, pô, não vou, será que eu vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar? Ela falou, não, assim, graças a Deus eu tenho a minha esposa como muito mais do que um braço direito, entendeu? Às vezes eu acho que quando eu vou fazer minhas orações eu agradeço por tudo que eu tenho e principalmente a esposa que eu tenho. Porque é ela que deu uma posição para isso. Vai fazer o Alcomine? Eu abraço as suas ideias, mas você tem que abraçar as ideias, entendeu? E como ela é uma virginiana, se teve essa coisa de Alcomine e voltar a ter essa organização, esse jeito. Porque quando eu trabalhava no armazém, eu cheguei lá e ele estava organizado, mas não do jeito que eu queria. Então eu comecei a moldar ele. Então eu comecei a organizar ele. Então minha esposa, quando a gente começou, ela falou, Marcelo, você vai fazer o Alcomine? Tem que ser que nem quando você trabalhava na empresa. As suas coisas na Alcomine, dentro do nosso cantinho, tem que estar organizado. Vai pro correio, tem que ter a etiqueta de correio, entendeu? E isso, se a gente for olhar bem, já voltando ao assunto da live, isso é muito complicado. Porque a gente quer fazer, mas às vezes a gente tem uma iniciativa, mas aí não tem a continuativa, né? Exatamente. Inventando aí uma palavra, né? A gente não continua e não finaliza, né? Exatamente. Aí você começa com o caso da pandemia. Justamente quando eu saí da empresa, passou acho que 2 meses ou 3 meses, veio a pandemia. E o que eu mais gostava de fazer, o que virava o dia inteiro trabalhando, era uma girotransfer onde se fazia long drink. Festa, zero. Aí a gente se deparou com isso e a Anne falou assim, amor, não se preocupa. Vai surgir as ideias e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Então a gente resolveu abrir de novo o site e até mesmo achar parceiros para colocar produtos lá e fazer. E no começo foi maravilhoso, conhecemos gente espetaculares, parceiros que valiam a pena mesmo, entendeu? Você dedicar o tempo de arte para se fazer produto deles. Só que com a pandemia a gente começou a perceber que não estava começando a ter o ganho que a gente gostaria que tivesse. Até porque brindes a gente tem, é diferente, porque você tem que ter um volume, né? Nesse segmento de festas e tudo, é um produto diferente, né? Ele é voltado para esse segmento. Então, aí você trabalha com volume. E a gente contava muito com... Quando você faz um parceiro, você coloca o produto dele na sua loja, vou dar um exemplo básico de... como a gente fala, né? Aquela conta de padaria. Você compra uma caneca em X valor... E você vai passar para ele porque você acredita que ele não vai vender uma caneca, ele vai vender várias durante o dia. Então você faz isso. Só que quando você coloca isso na ponta do lápis, você coloca a sua caixa, o seu plástico bolha, o seu papelão, a sua gasolina, você começa a colocar tudo isso. E de repente... o tempo, né? O tempo. Nossa, o tempo. Meu Deus do céu. Eu acho assim, se tem alguém na live que tem o nosso ramo, se você parar para fazer a conta de quanto você quer ganhar por mês
e dividir isso automaticamente pelo tempo que você trabalha por hora, se você for olhar bem o que você quer ganhar por hora, imagina, como que você vai colocar isso dentro de um produto? Às vezes tem pessoas que querem ganhar R$ 30 por hora. Como é que você vai colocar R$ 30 em cima de uma caneca que você vai demorar aí meia hora para fazer? R$ 15 só na caneca, mais o preço de amortização, o markup, todas essas coisas. Isso, né, vira uma confusão muito grande. E a gente começou a perceber que, assim, a gasolina, espetáculo de valor, né? Subiu o papelão, então, cara, era coisa de outro mundo, né? Vivemos no mundo hoje, a caixinha de você mandar uma caneca pelo correio, no começo custava R$ 80 o cento, de repente foi para 300 e pouco. Teve um baque profundo, acho que em muitos setores, né? A gente está com vários fabricantes que não estão conseguindo dar conta de demanda, mesmo a gente tendo demanda como fornecedor, distribuidor no Brasil, né? Plástico, papelão, eu tive alguns fornecedores de insumos que não tem matéria-prima para fazer, simplesmente não tem, ou encareceu demais, e aí a gente está tentando se reorganizar nesse momento que nós estamos, né? Eu acho que está todo mundo percebendo isso, né? Em diversos setores a gente tem tido esse prejuízo. E aí a gente vai caminhando com o que consegue fazer. Exatamente. Aí a gente começou a perceber que a parceria começou a ficar muito apertada. Muito, muito, muito. E aí entrou o tempo. O tão famoso tempo. Porque quando você coloca o tempo em tudo aquilo que você faz, é como a gente sempre conversa, né? A gente tem que entender e priorizar. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Tudo isso é importante. Qual é a prioridade? Quem é que sai primeiro? Quem é que vai depois? Quem é que pode esperar? Quem é que me dá muito ganho? Quem é que não me dá muito ganho? Como que eu vou fazer tudo isso? Então, fazer a gestão de tudo isso era muito complicado. É complicado até hoje, né? Você, como empresária, você sabe disso, que, né, às vezes o assunto que às vezes a gente toca, o celular, né, cara, a gente comenta muito sobre isso, né? Pois é. É uma ferramenta espetacular que a gente tem em mãos, mas que ela às vezes não funciona tão bem quanto a gente acha que está funcionando, né? Exatamente. Acho que com certeza nesse caminho que você está contando para a gente de como surgiu a ideia, né? Surgiu de uma necessidade, mas de uma situação que você já havia ali experimentado, vivenciado, mas não sabia como fazer, né? Da personalização. Exatamente. E aí eu percebo que foi fundamental ter esse, como você falou, a Ellen, dizer que é preciso planejar as ações, que é preciso organizar as ações, porque a partir dessa fala dela é que você começou a perceber um outro lado, né, dessa gestão. E aí, principalmente dessa questão de organização para otimizar tempo, para você ter uma qualidade melhor, né, tanto de vida quanto da própria organização empresarial, né? Exatamente. Como uma virginiana, que é minha esposa, e como um capricorniano que sou, né, o que acontece? Quando você é capricórnio, você detesta atraso, você não quer atrasar nada, entendeu? Se você fala que você vai entregar para o cliente numa terça-feira, você quer entregar na segunda, né? Você quer entregar na segunda. Mas aí não é atraso, né, Marcelo? Não, é questão, não é nem atraso, mas é questão que na sua cabeça, quando você começa a querer ter a sua empresa, essas coisas, você começa a entender o seguinte, que você tem a sua produção hoje e já tem alguém entrando como querendo fazer uma cotação com você. Então você tem que despachar essa para poder dar continuidade. Para dar vazão, Você tem que a esteira está andando. Se você não tirar aquele produto da esteira, ele cai. Aí você tem que pagar ele e voltar de novo, e assim vai. Então, atropela muito, entendeu? Atropelava muito. E até hoje, assim, eu tenho meus momentos de querer arrancar o cabelo,
né? Em pé, né? Porque Acho que todos, né? todos, né? Acho que todos, é. A gente tem o menorzinho, o Dudu, então a gente tem a nossa mesa, de vez em quando ele quer brincar, ele coloca os carrinhos aqui, aí a gente tem que ter essa pausa, você tem que dar um pouquinho de atenção, né? E você tem prazo para entregar, você tem todas as coisas para fazer, e você fica com aquilo na cabeça, produzir. Então a Ellie sempre colocou isso, calma, respira, às vezes não dá certo o que você está fazendo, entendeu? A silhuete não corta o filme, por mais que ele seja espetacular, né, cara? A gente sabe que o filme de recorte é maravilhoso, a tinta é muito boa, mas parece que não faz aquilo que você quer. Tem então, dias que a gente tem que respirar, né, e dar um passinho para trás para ver aonde é que está o problema ali, né, para conseguir resolver da melhor forma. É isso que ela fala às vezes para mim. Ela fala, Marcelo, faz o seguinte, vai lá fora, vai fazer outra coisa. Toma um ar, para. Já estragou muito que você tinha que estragar, vai fazer outra coisa, vai brincar com as crianças, vai jogar videogame, fazer qualquer coisa. Porque esse é o tempo. Esse é o famoso tempo que a gente tem que se ter, né? Porque para tudo tem o tempo. E quando você fica nervoso para passar a raiva, tem um tempo para isso. Exato. Se você não esperar para fazer isso, esquece, o seu tempo não vai. Que é justamente o nosso tema. O tempo, né? A gestão, né? A importância da gente fazer uma gestão e uma organização de tempo para que a gente possa ter, tanto na nossa vida pessoal, que é importante, sim, mas aí levantando aqui para o aspecto profissional, eu acho que, para mim, a questão do tempo, ele influencia em tudo, né? Se você tem um tempo para fazer uma tarefa, você vai demandar aquele tempo para aquela tarefa. Aí surge um imprevisto, uma questão urgente, você já tem que remodelar todo o teu planejamento ali, né? Exatamente. Mas você aí, então, essa questão que você comentou do ano passado para cá, então vocês estão mais trabalhando em home office, mas aí fazendo os personalizados. Né? Isso, e aí deixaram esses parceiros da parte de jeans. O que a gente fez? A gente começou a falar o seguinte, vamos fazer de uma seguinte forma, amamos os parceiros que nós tivemos, gostamos muito, aprendemos muito com eles, mas acho que chegou a hora da Ocumini desenvolver a Ocumini. Né? Se eu tenho vontade de criar uma camiseta, por que eu não crio para a Ocumini? Se eu tenho vontade de criar uma linha de body para crianças com filme de recorte, com textos, por que eu não crio para a Ocumini? Porque será que a Ocumini tem visão para isso, que não sei o que lá? É questão de tentar e analisar. Então, onde foi que a Erin começou com os planners, com os cadernos, com toda a parte... Aí eu comecei a fazer mais coisas com camiseta, comecei a fazer mais coisas voltadas às canecas. E o que a gente fez? Aí a gente pegou e enxugou a linha de produto. Tá. Que eu acho que é exatamente esse é o tempo que a empresa precisa começar a fazer. Você precisa entender isso. O que você é bom para fazer e o que você ainda não... o seu público também, né? O que o teu público está pedindo, né? Exatamente. Não adianta você querer fazer... vi uma oportunidade, vou fazer caneta. Você vai fazer caneta? Que público que você tem para a caneta? Mas eu não tenho muita gente no Instagram, vou colocar no Marketplace. Tudo bem, você quer colocar lá? Vamos colocar nos aplicativos da vida, vamos lá. Como que você faz a caneta? O seu custo é bom para quem quer comprar a sua caneta? Eu sou igual a todo mundo, estou na briga. Talvez não seja... vira commodity, aí não funciona. Não funciona. Então, foi onde a gente percebeu. Depois de várias canecas perdidas, vários perfis de cores errados, várias canecas trincadas, aí você começa a perceber que você começa a fazer de uma forma que é melhor, com um brilho diferente, você começa a entender as artes que você quer. Porque antigamente eu tinha um tempo onde eu sentava na frente do computador e ficava o dia inteiro querendo fazer arte. Não levava nada, cara. Porque não era aquilo que as pessoas queriam. As pessoas queriam, Marcelo, você faz isso aqui pra mim desse jeito?
poxa, mas eu fiz uma coisa tão legal, não te entendo. Não, eu quero assim. Você ficou muito tempo fazendo propaganda de uma coisa que não serviu para nada. Que não vai vender, porque não é aquilo que o cliente quer. Exatamente. Então, foi focando não adianta o tempo. A gente querer, né? O cliente que tem que querer. Às vezes a gente que é do ramo aí, você entra lá, senta de manhã cedo, você se inspira e fala, hoje eu vou fazer uma caneca, uma arte que, procura, faz um monte de coisa, clica daqui, clica lá, faz, imagina, nossa, que lindo. Aí chega naquele exato momento, entra alguém e fala, olha, eu tô querendo uma caneca para dar de presente pro meu tio. Você, nossa, cara, você caiu do céu, olha o que eu fiz. Não, eu quero a foto, escrito tio, eu te amo. Nome. E o nome. Né? Ou seja, o seu tempo ficou preso a uma coisa que não tinha necessidade. Né? Justamente. Você perdeu vários e vários minutos, tempo, e o que você ganhou com aquilo? Ah, Marcelo, mas eu aprendi a fazer o negócio lá que eu não sabia, numa hora que não precisava. Não era exatamente. Então a Ellen começou a explicar essas coisas para nós, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem a linha do planner, onde a pessoa entra lá, escreve determinado dia, horário, o que vai fazer, conta, todas essas coisas. E você tem o caderno, que você escreve o que você vai fazer durante o dia, em termos de horas, minutos, segundos, o que você quiser. Marcelo, e isso ajudou muito. O que você... Então, quais as formas de organização que você percebe assim, que foram melhores, que deram melhores resultados aí para vocês da Ocumini? Olha, a melhor organização que eu tive até agora, por exemplo, a linha do caderno, me ajudou muito. Né? Eu acho que escrever. Eu preciso escrever. Se eu não escrever, esquece, eu preciso escrever. Outro dia até postei uma parte da minha bancada, onde eu coloquei todos os pedidos aqui, né? Pendurei todos os pedidos. Naquela semana, graças a Deus, eu tinha mais de 10, 12 pedidos para fazer. Como parece que sou um cara meio antigo, eu precisava escrever. Então eu falei para ela, amor, eu vou no centro ali da cidade e vou comprar aquele talão de pedido de 2 vias. Porque eu preciso ver aquela coisa escrita. Então, escrever, independente de ser um planner, um caderno, uma folha em branco, qualquer coisa, eu acho que isso foi fundamental para organizar o dia. Eu precisava muito ter a visão do que fazer. Então, se eu não tivesse aqui... Você comentou das prateleiras, né, da organização física dos materiais. E aí agora mais um tipo de organização, que é a questão da escrita, para que você tivesse esse visual também. A parte das prateleiras... Porque não dá pra gente confiar na memória também. Né? Não, esquece. 48 anos, já começando a dar os cabelinhos brancos, essa memória já não é mais a mesma coisa. O que acontece? As prateleiras eu trouxe de lá, de Santa Catarina, essa ideia. Porque a gente começou a trabalhar muito com um parceiro, o pessoal da Juntos Go, que era uma logística muito boa, o cara vem aqui, pega, leva pra gente, tudo isso que lá, o correio, a outra transportadora. E tudo isso começou a querer dar nome, porque uma vez eu fiz 2 canecas e as pessoas vieram retirar. Né? Isso é um comentário que eu acho que é legal a gente fazer. Por mais que a gente tenha a organização no dia, tudo certinho, com o nome datado, eu troquei as sacolas. Você está entendendo? Então uma moça recebeu a caneca da outra. E eu tive que sair correndo. Não abre porque não é essa. Ai, mas é presente, não troca, amanhã eu tô aí, que não sei o que. Ou seja, o meu tempo que eu tinha para fazer outro produto, eu perdi para fazer uma troca. Para corrigir um detalhe, né? Detalhe. Isso me deixou muito pé da vida. Foi aonde eu falei, peraí, aqui na Ocumini eu tenho que ter um espaço. Cliente. Então hoje, para você ter uma ideia, a parte das prateleiras, eu estou trabalhando até com uns cestinhos quadrados, onde eu coloco. Cliente retira, entrega, nome da transportadora, correio e assim vai. Correio. E eu comecei a etiquetar, colocar as coisas, né? Então, isso mudou muito. Mas
por que tudo isso? Porque, primeiro de tudo, foi uma virginiana dentro da Alcomine e falou, ó, isso aqui não serve para nada, isso aqui não serve para nada, não sei o que isso aqui está fazendo, vamos arrumar, vamos fazer isso. Transformou tudo. Então, se pegou aquele tempo que você tinha para não fazer coisas que não havia necessidade e espaço e se transformou em tudo aquilo que poderia, né? Ser viável no dia a dia. Então, a responder a sua pergunta, foi justamente a organização, a escrita, que é fundamental. Eu não consigo fazer nada se eu não escrever. Então, isso foi o praxe nosso. Isso aí foi o que se alguém perguntar para mim, eu falo, olha, cara, você tem que se organizar. Eu sou aquele cara, que eu levanto 5:30 da manhã, eu tenho que... O que está na pia da cozinha eu guardo no armário. Eu faço o café da minha esposa, faço o suco do meu filho, aí sim é que eu vou fazer as coisas. Eu tenho que fazer isso todo dia. Tem um método, né? Eu acho que isso também é importante, a gente conversar sobre tempo, sobre organização. Acho que organizar ajuda na nossa produtividade. É claro que quando a gente fala de organização e de ferramentas, né, por exemplo, a escrita ou as prateleiras ou qualquer outro modo de você organizar o seu ambiente para você poder otimizar o seu tempo, vai de acordo com a personalidade, né? Como você falou, a Ellen virginiana, você capricorniano, mas eu acho que tem esses métodos, eles podem ser combinados. E aí, se a gente não se coloca nesse lugar de eu preciso me organizar e é desse modo que funciona aqui para minha empresa, para mim, não adianta eu querer copiar só por copiar, porque daí eu vou fazer uma coisa obrigatória e não produtiva, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que elas só conseguem fazer um custo de um produto se ela jogar no Excel. Vamos dar um exemplo, tá? E tem muitas pessoas que pegam um lápis e escrevem, calculam num caderno e pronto. Entendeu? Então, mas precisa ter isso. Tem que ter isso. Antes de você passar um custo, você tem que ter essa planilhar, fazer para escrever. Você tem que ter essa organização. Do mesmo modo que para muitas pessoas não precisa de uma prateleira. Tem muito, nós já conhecemos, né, N empresas que às vezes, ou até mesmo fornecedores, você fala, olha, meu portador está indo buscar o material. Aí, tudo bem? Tá separado? E a pessoa tira um clique da foto da empresa da pessoa, naquele chão forrado de material, tudo enrolado no plástico com o seu nome ali na frente. Você fala, meu Deus do céu, eu jamais ia conseguir fazer isso. Tá tudo perdido. Tudo perdido, entendeu? Eu sou o cara que se eu tivesse que trabalhar no McDonald's, sabe aquela pessoa? Boa noite, faça seu pedido. Eu vejo elas fazendo assim, ó, na tela, ó. Carne, e você ia pedir uma batata, você recebeu nuggets, você ia pedir um refrigerante, ia pegar uma água. Eu ia trocar tudo, entendeu? Por quê? Porque talvez aquele clique não me adaptaria. Eu teria que escrever. Talvez eu seria aquele cara que, antes de chegar na porta de fazer o pedido, eu ia ficar ticando o que ele quer e dessa forma, pedindo para ele fazer. Então é que nem você falou, essa organização precisa ter o seu jeito. Você precisa o método da pessoa, exatamente. Você precisa encontrar esse tempo. Você precisa encontrar esse modo de como fazer o seu tempo render e a sua organização dar certo. Então, não adianta o Marcelo, a Ellen, a Karen, o fulano, o ciclano darem ideias e falar, você tem que fazer isso, aquele jeito. Cara, se não for do jeito que você gosta e do jeito que você se sente bem, funciona, 2 dias para aquilo se desfazer. Exato. É 2 dias. E hoje em dia, como você se trabalha em home office, eu trabalho 100% dentro de casa. Se você não criar essas coisas, não vai, porque aí tem muitas distrações, né? O próprio celular, ele já é uma mega distração. Eu vejo assim, quando tem algumas dicas, né? Tem alguns aplicativos que a gente pode deixar no silencioso, por exemplo,
Eu não acho que a gente tem que, eu vou abolir agora o celular. Não, porque ele é a principal ferramenta de trabalho de muitas pessoas, principalmente, desculpa, agora na pandemia, né? Que você tem que ter a sua presença online. Mas às vezes você está lá com o celular e você está, de repente, criando uma arte ali para o cliente, e aí vem uma notificação do celular e você já para aquela concentração e vai ver, e aí de repente nem é tão urgente ou importante assim. Então, acho que para tudo, principalmente agora que a gente está super conectado e que a gente precisa usar o celular e a internet, né, e as mídias todas a nosso favor, a gente precisa ter esse método e essa clareza, né? Não adianta a gente querer fazer mais em menos tempo e não ter a clareza do que a gente precisa organizar ali. Eu sempre gosto de comentar de uma matriz, é um nome estranho, acho que é Eisenhower. Eisenhower, a matriz. Que ele fala disso, né? O que é urgente e não urgente, o que é importante e não importante. Então, em linhas gerais, assim, o que é importante te gera um valor. E aí, se não é urgente, você pode, de repente, programar para fazer em outro momento. Né? Agora, se é urgente, você precisa parar aquele tempo e fazer. Né? Se não é tão importante assim, mas é urgente, de repente você vai ter que delegar para alguém. Né? Exatamente. Agora, se não é importante e não é urgente, não vai ser feito agora. Porque se for feito agora, é aquilo que você falou. Você vai perder um tempo que você poderia delegar, utilizar para outras questões, né? Exatamente. Então, nem tudo que é assim distração ou lazer é uma coisa inútil. A gente precisa pensar mais na questão do objetivo que a gente tem e se aquilo gera valor. Então, se de repente eu estou escutando uma música, como você mesmo falou também, né? A Ellie fala, olha, vai lá fora, respira, toma uma água e vamos ver se vai funcionar. Então, esse tempo que você tirou lá do seu trabalho para você ir respirar é um tempo que está te gerando um valor, porque você está se acalmando, está tentando ali voltar, né, o pensamento para solucionar aquele problema. Então, acho que uma das principais coisas é isso, né? A gente ter ferramentas para a gente lembrar sempre disso. O que é importante, o que é urgente, o que dá para delegar, o que dá para ficar para depois. E aí eu estou curiosa para ver se você tem alguma amostra aí dos planners e da agenda, do caderno? Eu até quando a gente começou a fazer a live, eu ia imprimir umas folhas de planner. Só que eu acabei não imprimindo, porque eu vou falar a verdade para você. Você sabe quando acontece alguns imprevistos na sua vida? Sim. Então, por exemplo, ontem à noite, quando a gente estava conversando sobre fazer live e tudo, eu peguei, agora eu vou dar uma distraída no nosso bate-papo, só pra gente poder entender. Eu peguei uma torneira que eu tenho na cozinha e acabei xingando ela. Falei, eu vou trocar você, que eu não aguento mais, você tá pingando, não quero mais você aqui. Foi justamente eu falar isso, que é a força de pensamento, que também envolve muita coisa de tempo, foi eu falar isso, eu passei a mão na torneira, fui fechar, ela espanou e a água começou a correr para tudo quanto é lado. Tá entendendo? E na minha casa o registro fica lá em cima. Então eu teve que pegar a escada, a Ellen começou a pegar a panela, jogar a água que estava enchendo, toda aquela correria. Aí foi urgente. Então praticamente foi urgente. Foi urgente. Então tudo aquilo que você tinha planejado, de deitar mais cedo, vamos jantar agora, porque daqui a pouco a gente já dorme, não sei o quê, vamos assistir um Netflix, foi tudo por água abaixo. E realmente foi por água abaixo. Então hoje, quando eu voltei, sabendo que a gente tinha os planos, quando a gente começou a falar de imprimir, fazer essas coisas, eu estava começando a fechar o registro e trocar a torneira. Então eu pensei, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer mais ou menos no estilo o caderno. E vou fazer o plano de uma modo diferente, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu caderno. Tá aqui, ó. Eu fiz a questão de fazer com uma capa. Entendeu? Fiz a personalizada. Eu peguei uma capa e fiz questão de fazer ela com a minha cara. Porque teve uma vez que eu fiz mas era voltada a uma praia, uma coisa bem bacana. Mas não era aquilo esse momento. E quando eu comecei a fazer algumas caricaturas, algumas coisas que eu gostava, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer o meu caderno do jeito onde eu
fosse visitar um cliente e eu olhasse e falasse assim, vamos lá, cara, vamos lá que esse pedido é nosso. Então eu fiz com a minha cara, entendeu? Aí a Ellen pegou e falou assim pra mim, vamos fazer datado, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, não, amor, vamos fazer o seguinte, faz as folhas que você gosta de fazer. Então, por exemplo, hoje eu tenho o meu caderno com a data e as linhas, tá? Ah, Dá pra ver, entendi. cara? Você tá Deu. entendendo? É um caderno pautado simplésimo. Mas por quê? Porque por aqui eu consigo colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, não faz, deixa pra lá, compra, não compra, entendeu? Uhum. Manda uma mensagem pra Lisa pra ela separar, fala pra ela não deixar que eu não vou pegar esse produto hoje, e assim vai. Então, o que a gente fez? Aí a Erin pegou os planners e colocou, a gente tem os planos semestrais, tem os planos anuais, e ela juntou, ela pegou o planner e no fundo do planner ela colocou os pautados, as Ai, que folhas. legal. Então o que acontece? Eu tenho um caderno no fundo, onde eu escrevo do jeito que eu quero, e eu tenho na parte da frente um planner, onde eu coloco as datas, tem, quando é planner para mulher, tem tudo que vocês gostam de escrever lá. É, e para o homem a gente dá uma simplificada. Entendeu? Então ela bola toda essa parte, ela gosta de fazer, então isso eu tiro, isso eu coloco. Então o plano tem essa visão, né? Mas para vocês produzirem o planner, você tem modelos e aí o cliente escolhe o que vai inserir ali. Na verdade, quando você faz o planner, você compra um pacote do miolo dele. Tá. Então a gente compra o miolo, naquele miolo a gente mostra para o cliente o que ele quer, do jeito que ele quer. Ah, eu gostei desse daqui. Só que, por exemplo, como ele é um arquivo em PDF, ele é muito grande, às vezes são 200 páginas, a pessoa fala assim, ah, mas eu quero que dentro ele tenha linhas, não sei o que lá. Não, isso já é diferente, né? Entendi. Se você for olhar bem uma gráfica hoje, se você querer fazer um planner dessa forma, o cara vai falar Não para você, vai ó, a fazer. tiragem é de 1000. 1000. Eu não vou pôr 1000, entendeu? 1000. Ah, Uhum. pô, mas eu quero um só. Então um só eu consigo adaptar a você. Ah, mas eu não gosto dessa página, tira essa. Ah, na frente eu quero um calendário. Vou lá e coloco o calendário. Tanto é que a gente Tá. fez alguns cadernos para os nossos clientes, aonde foi a capa personalizada da empresa dele, do meu compadre, o Marcel, da Flypack. E na frente a gente colocou um calendário que ele queria e a folha com umas datas diferentes para ele. Então, quer dizer, é o modo que ele encontrou de se organizar dentro de um É, caderno. Então, exatamente. entendeu? Foi isso. Eu peço desculpa às pessoas por não ter mostrado o planner como é mesmo. Garanto para vocês que fosse a Eri na live, ela teria o planner aqui explicando para vocês. Mas Mas tem lá no perfil que eu vi que acho que tem ela no perfil. postou, né, algumas semanas atrás. Isso, isso. Você pode ver que os stories, as coisas sempre é a Eren que faz, né? Eu sou mais, como a gente diz, eu sou o pai que cria. Eu sou o cara que É gosta o de esquentar a background. prensa, eu gosto de cortar papel, essas coisas. Mas eu prometo que vocês podem entrar lá no nosso site que vocês vão encontrar vários, até no Instagram tem algumas coisas. Mas Uhum. é nessa linha, tá? São numa folha A5, impressa frente e verso, onde você escolhe conforme o que você precisa, as suas necessidades, dentro dos padrões que nós temos, e com as folhas pautadas no fundo, se você quiser. Se você não quiser, a gente costuma oferecer sempre o semestral, porque o anual ele é muito grosso, né? Com E aí todo não dá para respeito, mas ficar ele carregando. vai acabar parecendo que você está levando uma bíblia, né, para o seu Uhum. serviço. Então você leva o semestral. Tem gente que nós já temos clientes que compraram o primeiro semestre, agora já vai encomendar o segundo semestre, que também é uma boa para nós, né, no nosso ramo, É. e, e juntamente com os cadernos. Então essa E parte, para dar de presente. essa semana a Ellen fez isso aqui, ó. Ela estava Ah, dá inspirada, para aí ela ver. fez um caderninho, entendeu? Para Aí você anotações fala. mais rápidas, né? Aí você para e pensa, poxa, uma coisa, né? Mas isso aqui é fantástico, entendeu? Às vezes, como eu faço, né? Por exemplo, né? As anotações de tempo de prensa, a configuração da silhuete para poder cortar o filme de recorde, eu escrevo tudo no fundo do meu caderno. Então eu já sei, ó.
Aí, ó. Enfim. Voltou. Desculpa, Marcelo. Voltou? Não, tranquilo. Voltou. A gente estava falando do planner, tem pessoas que confundem o planner com agenda, né? E no meu ver, assim, a agenda, eu quando era adolescente, tudo, a gente tinha as agendas para a escola e tal, mas a agenda funcionava mais como um diário. E aí, hoje, com essa história de celular e tudo mais, tem muita gente que anota no próprio celular. Mas o planner, para mim, ele tem essa diferença da agenda que é fundamental, que é você ter um planejamento assim, a curto prazo e um prazo mais longo, né? Que é o que você estava falando, de você planejar ali a tua semana, né? Os teus dias. Essa semana eu tenho que encaixar a compra disso, visitar aquele cliente, responder tal e ao correio. Mas ao longo do mês eu já tenho mais ou menos alguns pontos principais ali que tem que acontecer naquele mês. E aí, de repente, eu posso até ir adiantando essas tarefas ou então vendo que não é tão importante e deixando para ir mais para frente, né? O planner, para você ter uma ideia, você tem até a parte financeira, né? A parte econômica, né? Das mulheres, se eu não me engano, tem até Tem o do período menstrual também. Isso, né? Exatamente. Tem tudo isso. Você a gente esquece, então tem que marcar lá. Você tá entendendo? Então você tem toda essa linha ali. Isso é muito bacana. Você tem linhas no planner onde você coloca no dia as suas atividades, né? A gente chegou até a criar não, a gente tinha na nossa linha de produção da parte do pessoal de religião, né? Então as pessoas colocavam, vou orar hoje, que hora que eu vou orar, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual vai ser a oração, para quem que eu vou praticar, entendeu? Então tudo isso dentro da organização. Então o planner tem essa visão, né? O planner assim, é uma ferramenta espetacular, né? Como todo mundo na live já percebeu, eu não uso o planner, você tá entendendo? Eu uso o caderno. Eu uso o caderno. Porque cada um se adapta àquilo que consegue. Funciona melhor. Porque primeiro que a minha letra é um garrancho. Então, se eu começar a escrever aquele espaço, pra você ver, o planner é uma coisa que seja tão organizado que você tem aquele espaço certinho, né, Karen? Aquelas linhas. Aí você faz em tópicos, né? Isso, exatamente. O Marcelo não faz em tópico, ele escreve tudo, depois ele vai escrever. Esse é o 10º, esse é o 2º, esse é o 3º. Do meu jeito. Né, entendeu? Sim. Então, sim, né, a Ellie tem as coisas dela, ela é totalmente organizada, ela escreve com as canetas, a primeiro em vermelho, depois em azul. Coloridas. Vocês mulheres são apaixonadas pelas canetas coloridas, né? Pois a minha filha, a minha mais velha tem 8 anos e assim, acho que ela tem uns 4 porta-lápis ali, porta-canetas, enquanto o meu pequeno, que vai fazer 5 agora, ele tem meio porta-lápis ali. Porque cada lugar que ela vai, ela quer uma caneta. Não. E a Ellie é o seguinte, né? Pra você ver como forma as coisas de organização, se eu pego uma régua e não coloco a régua no lugar onde ela estava... Ela já sabe. Cadê a régua? Fala, pô, amor, ajuda, procura, não sei o quê. Não, a régua tinha que estar aqui. E tudo isso vai impactando no seu tempo que você tem no seu dia a dia. Justamente. Essa falta de colocar ali no lugar certo impacta naquilo que você tem que fazer. Pô, aí você não acha aquela régua. Aí você começa a procurar... Aí você já olha o seu filho, você acha que ele pegou, você já não lembra se você levou para a cozinha, você não lembra se você levou para o armazém, se você colocou na gaveta, pronto. Aí é mais ou menos aquela coisa que a gente fala da distração. Tudo aquilo que você estava fazendo, para, e você fala, pô, onde eu tô? O que eu estava fazendo? Eu estou procurando a régua. Não. Até engrenar de novo... Você não estava procurando a régua, meu amigo. Você estava fazendo uma arte. Estava fazendo um orçamento. O que você parou para fazer outra coisa? Que se ela tivesse pendurado aqui, a pessoa já tinha pegado e já tinha ido para lá. É culpa da pessoa que pediu? Não, não é. A culpa é sua que você não colocou de volta no lugar. E isso impacta no seu tempo.
Então é mais ou menos, né? Tem uma frase que falam que é assim, né? Se você tem uma tarefa que vai demandar menos de 2 minutos, você já pega e já faz. Né? Então, essa questão de organização e otimização, ela vem também nas pequenas coisas. Eu, particularmente, sou bem parecida com a Ellen, assim, bem crítica. Então, tá aqui, põe aqui, abriu, fecha, sabe? Porque parece que você consegue, você controlando um pouco melhor essa questão da organização do ambiente, você otimiza mais o seu tempo também, né? Exatamente. Acho que para a gente descobrir se a gente está administrando ou não bem o nosso tempo, a gente primeiro precisa entender para onde que está indo esse tempo, né? Onde que a gente está gastando esse tempo. Então, começar a colocar ali, ter uma clareza, né? E às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer essa tarefa em tantos minutos. Na verdade, muitas vezes funciona melhor se você pensar em 1 hora o quanto de tarefas você pode fazer e não só o tempo que você vai gastar em uma tarefa, porque aí você tem um panorama global daquilo que você precisa, né? Principalmente na parte empresarial, o que você estava falando, se eu tenho 3 clientes para atender, eu não vou contar que eu vou fazer uma caneca em meia hora. Eu tenho esses 3 clientes e de repente cada um quer uma caneca. Então, em 1 hora eu consigo fazer isso? Ou não, eu vou ter que demandar de repente 1h30, 1h20, né? De repente, juntando essas tarefas naquela hora, você consegue também otimizar o tempo. Aí não vai demorar meia hora para fazer uma, vai demorar 1 hora para fazer 3. Então, isso também é importante, a gente perceber dentro do nosso dia a dia quais as tarefas que a gente consegue condensar, né? Eu não vou ligar a prensa, por exemplo, para fazer uma camiseta agora e aí, de repente, fazer uma dali 2 horas, vou ligar a prensa de novo para fazer. Não, então a gente condensa as tarefas parecidas, né? Ou que podem ser feitas, de repente, 2 tarefas concomitantemente e aí você consegue enxugar ali aquele tempo. Isso entra, né, nesse planejamento e evitar as interrupções, né, as distrações ali desnecessárias. E uma coisa que eu acho importante também é a gente não contar com a motivação. Eu vou acordar super motivado e vou fazer. A gente tem que ter mesmo isso que você está falando, a disciplina e a organização. Né? Lá no comecinho da sua história, vocês tinham uma motivação enorme para fazer a Ocumini, crescer, acontecer e tudo, mas aí, como você comentou, chegou uma época que aquela motivação, ela deu uma estagnada, né? Parou. Ela se atropelou, né? Ela se atropelou muito. Ela se atropelou. No nosso ramo, a gente... nós queremos, realmente, a palavra é essa, nós queremos fazer tudo. Nós queremos fazer tudo. E aí, se não houvesse disciplina, organização, gestão do tempo, né? Se não houvesse essa conversa, essa conexão entre você e a Ellen, muito provavelmente não teria dado tão certo quanto está dando, né? Porque vocês têm feito um trabalho excelente, maravilhoso. Eu sigo vendo aí às vezes ela faz os vídeos, tem os posts, então eu acho que é bastante interessante e é uma história assim, de superação e de disciplina mesmo, né? De você ter um objetivo e você se organizar, não só com a motivação, mas se organizar efetivamente com todas as ferramentas que você tem ali e buscar sempre o melhor. Você comentou também uma coisa dos cursos, muita gente começa desse modo mesmo. Eu vou fazer e acontecer, e aí, não deu certo, então aí vai procurar saber o que aconteceu. Então, sempre que vem alguém que está começando em qualquer ramo que tenha a ver aqui com a Art Hot, a gente orienta isso, olha, qual é o seu objetivo? Né? Você sabe o que deste processo? Porque não adianta eu falar para você qual é a melhor prensa, qual é a melhor máquina, qual é a melhor camiseta, qual é o melhor isso. Se você não souber o processo, você vai perder o seu tempo. E o tempo é dinheiro também. Né? Muito. Então tem muita gente que começa assim. Muitas pessoas que começam no nosso ramo, elas têm uma visão assim bem... É o contrário, ela não tem uma visão pequena do nosso negócio, ela tem uma visão muito grande. Muito ampla, Muito ampla. E o nosso ramo, ele tem uma imensidão de coisas para você fazer. Pois é. E isso acaba atrapalhando. Isso atrapalha muito.
Porque você fazer tudo não significa que você faz alguma coisa. Tá? Eu faço tudo. E o que você faz? Eu não faço nada. Porque aí não faz bem feito, você não tem o foco, né? Não tem aquele direcionamento. Se você for olhar bem hoje, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, né? A Art Hot. Vocês são um fornecedor de produtos de qualidade, testados, você tem um suporte técnico, tudo aquela coisa, né? Que isso gera confiança no cliente. Se você começar a querer o cliente bater na sua porta e você começar a fabricar a caneca, fica meio que confuso, né? Você, eu quero vender ou quero fazer caneca? Né? Aí eu quero recortar e vender a camiseta pronta, eu quero, né? Não que isso impossibilita o seu ramo, mas você fica meio... O que eu faço bem? Eu vendo ou eu produzo? Exato. Então isso é muito importante. Quando você bate o martelo em querer ter a sua empresa, você precisa ter essa visão. Hoje em dia, eu assim, para muitas pessoas eu acredito que isso é válido, mas fazer aquilo que você gosta não é mais fácil como era antigamente. Hoje em dia, você fazer aquilo que você gosta é raro e, na minha opinião, é um pouco difícil. Entendeu? Então, assim, agora, fazer aquilo que você propôs a fazer e bem feito, muda tudo a sua visão. Que eu acho que é o mais importante. Eu não gosto de ficar vidrado na frente do computador. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ir lá e ficar batendo a prensa. Então se dedica a fazer a prensa, se especializa em fazer a coisa dentro de uma prensa. E o que você vai fazer? Poxa, não sei fazer. Você consegue delegar para alguém fazer isso para você? Consigo, então faça isso. Exatamente. Faça isso porque, por exemplo, a Ellen é muito boa nas coisas de rios, de publicação, de textos. E ela sempre fala, Marcelo, você tem que se inteirar mais, você tem que interagir, você tem que fazer, porque se você não fizer, você não aprende. Hoje, quando a gente foi falar de fazer a live, eu tava assim, vou fazer a live, não sei o quê. Ela, você tá nervoso, amor? Foi, não tô nervoso, tô calmo, tô tranquilo. Vou fazer a live. Aí ela foi, se arrumou, fez o negócio, aí ela voltou, eu falei, você não quer fazer a live mesmo? Se quiser, eu fico com o Dudu. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa falou, não, você tem que começar a aprender a desenvolver isso. Então, essas coisas que você aprende a fazer com a obrigação que você tem que fazer, ela não tem aquele gosto. Então você tem que fazer as coisas quando se você se propôs a fazer dentro da sua empresa. Quando você se propõe a fazer aquilo que é da sua empresa, você faça com gosto de fazer para você. Não porque você gosta, mas porque você gosta tem que fazer aquilo. Entendeu? É meio complicado você querer explicar isso, mas você tem que entender essa primeira parte. No nosso tempo e limite do que você tem que fazer. Você tem que pegar gosto daquilo que você está fazendo, não porque você gosta, mas é porque é necessário fazer. Exatamente. É isso como muitas coisas na vida, né? Vocês que têm filhos, vocês sabem, não é gostoso você acordar 3 horas da manhã para você atender o seu filho, mas é necessário. A Eric disse. E aí você fala assim, eu não sou obrigada. Não, eu não sou. Mas você se propôs aquilo, então faça da melhor forma possível, porque senão você vai deixar a criança chorando, né? Acho que tudo, assim, na parte empresarial, tem coisas que a gente vai se dedicar mais porque tem mais a ver com o nosso jeito e tem coisas que a gente vai ter que fazer por disciplina mesmo. E não é porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, que eu vou fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Exatamente. Todo empresário no nosso ramo, quando chega um pedido, eu não conheço nenhum que fala assim, eu adoro ir no correio. Eu também não. Mas você tem que ir. Você tem que ir, meu. Se o cliente liga pra você e fala assim, você pode postar pra mim? Você vai falar pro cara, onde você mora, cara? Em Piracicaba? Eu vou levar pra você, mas eu não vou no correio. Aí você fala, dá quase 4 horas de viagem, mas eu vou em Piracicaba, porque eu não vou no correio. Eu vou perder 40 minutos lá sem fazer nada, não consigo fazer nada, aquele monte de gente, lotado. Aí você para e pensa, poxa, cara,
O que eu mais quis na minha vida era ter uma empresa e alguém fazer um pedido e eu poder despachar para o Brasil inteiro. Chega aquela Justamente. oportunidade, Aí a gente aquele gosto, reclama, né? a gente reclama. E quando você começa a entender essa logística, quando você vai no correio, quando você tira a sua sacola e coloca as coisas dentro do balcão, assim, você olha aquilo, na hora, E né, cara? Você não resiste. agradece. Você vai lá, É. já bate um clique daquela E quantidade. agradece. É. Hoje o dia foi fantástico. Mas eu tô no correio. Entendeu? É. Então, quer dizer, é isso que você tem que fazer. Você tem que se propor dessa forma, né? Exato. Você tem A que gente propor fazer aquilo. não vai ser tudo gostosinho, fácil, né? Mas se a gente ficar só no reclama, é aquela coisa da gente estar usando o tempo com coisas que não estão gerando valor. E aí você vai só vendo o negativo da coisa, né? E essa palavra que você, só para mim não perder o raciocínio, essa sua palavra que você falou negativo e positivo, isso influencia muito no nosso tempo, né? A sua determinação daquilo que você quer fazer, você tem que estar com pensamento positivo. Você tem que estar sempre com pensamento positivo. Negativo, meu, bota de lado, vai embora, esquece. Não interessa, né? É que nem a gente conversa. O negativo é importante, é urgente, não é programado. Não, o negativo não é nada. Negativo você tira ele de lado e esquece. A gente aprende e deixa para trás, né? Atrás. Então, assim, é fundamental. Para mim, uma das coisas que mais ajudou a gente a ter esse desenvolvimento, ter o conhecimento, foi os pensamentos negativos e positivos. Eu sempre fui um cara que, se você falar assim, aí Marcelo, como é que tá as coisas? Ah, cara, tamo indo, né, meu? Não tá fácil. Tá indo, não tá fácil. Aí ele olhava pra mim e falava assim, sério mesmo que você vai continuar falando assim? Então, hoje... falam que é o mindset, né? Se você tem um mindset voltado para ver as oportunidades, você consegue também criar oportunidades, né? Então, aí o dia não é que vai ficar leve todo dia, toda hora, mas a postura com que você enfrenta aquilo faz com que você colha mais frutos, né? Exatamente. A gente tem então, as adversidades, não tem não como adianta não ter. Não adianta você querer ser um cara organizado, uma pessoa com um planner na mão, uma pessoa com um caderno, várias coisas, planilha Excel, e você já levanta achando que não vai dar certo. Pois é. Esquece, não vai para lugar nenhum, meu. Então hoje vai dar certo, hoje eu sempre de sábado e domingo, quando a gente senta para almoçar com meus filhos, eu olho pro mais novo e falo, essa semana nós vamos tirar um pedido que você não vai acreditar. Pode ser um pedido de 50, 100 reais, mas foi aquilo que eu sempre desejei. Fazer um pedido. Então eu não posso reclamar. Eu não falei assim, eu vou tirar um pedido de 4 mil reais. Não, eu falei que eu ia fazer o pedido. Então essa é a vontade. Eu acho que é isso que é legal a gente passar para as pessoas. Ser organizado é fundamental. Ter o seu tempo controlado é espetacular. Mas levante de manhã cedo e hoje vai ser tudo. E caminhe. Quando a gente fala de tempo de organização, o pessoal pensa que é assim, no cronômetro, né? Vai, agora tomar banho, agora comer, agora trabalhar. Não é isso. É você. A gente não precisa de mais horas no dia, a gente precisa ter a clareza, essa energia que você está comentando, né? E otimizar o nosso tempo da melhor forma possível com as ferramentas que são mais adaptáveis para o nosso estilo, né? Exatamente. Então, e aí tirar essas coisas inúteis são aquelas que não geram valor, a gente tira e deixa para depois, né? Se a gente ficar só tratando urgência, fica difícil depois a gente eliminar essas urgências, né? Então, se a urgência é o padrão... Quando você pega seu dia e tudo nele é urgente, tem alguma coisa errada. Você já percebeu nisso? Exatamente. Pô, tudo é urgente. Peraí, tem alguma coisa errada. Ou o seu dia anterior você não fez o que deveria fazer, ou, como tudo é urgente? Eu não aguento mais, tudo que eu tô fazendo é urgente. Peraí, então, cara. Ou você tá sentado em cima de uma mina de dinheiro e não tá sabendo explorar ela, ou você não quer delegar as coisas e quer fazer tudo sozinho, ou, desculpa falar, você é um ignorante porque você não tá fazendo nada certo. Então você tem que fazer isso. Eu trabalhei com um diretor que ele falava assim pra mim, a gente entrava às 8 e ia embora às 18.
Então, quando dava às 17h55, ele fechava a porta. Aí ele falava assim para você, você vai ficar aí? Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa aqui, não deu tempo. Aí ele olhava para mim e falava assim, você ficou das 8 às 18 e não conseguiu fazer. Agora você quer ficar o quê? Das 18 às 20 para fazer? Tá errado, não tá? Dava bronca, né? Ainda tomava Mas bronca, o cara, né? mas Tá ele certo. tá errado? Não. Né? Então, é o caso nosso do tempo. Se você levanta, olha só, se você levanta às 5h30 da manhã, você começa a se preparar seu dia, 9 horas você senta no seu computador e começa a fazer. Deu os 18, não deu tempo de fazer, opa, fiz coisa que não deveria. Caímos naquela questão. Justamente. É importante? É urgente? Vamos fazer. Não é urgente, vamos programar ela para ser feita. Pô, não é importante, mas eu tenho que fazer, delega. Né, cara? Essa teoria que você falou para nós, né? Meu, não é urgente. Elimina, esquece, sai com ela daqui. Não serve para nós, nós vamos perder tempo com isso. Então, aí é que vem a organização. Tá? É isso aí, eu acho que o bate-papo é esse mesmo. Tem que ser assim. Não serve, elimina. Precisa, vamos fazer. Não é muito urgente. E assim vai. Eu vou ver se tem perguntas aqui. Ah, é verdade. Vamos ver se tem algumas perguntas. Acho que é capaz de não ter pergunta, porque eu falo tanto que as pessoas já devem ter até recebido a resposta já. Cadê? A Jujuba Quitebook comentou, o bom dessa organização é que gera vendas 2 vezes ao ano. Várias, não só no início. Acho que ela estava falando do planner semestral, né? Eu acho uma boa sacada também. Mandem as perguntas, vocês têm perguntas? Pode mandar, gente. Até pergunta que vocês nem imaginam nós vamos responder, nós respondemos, né, Kai? A gente tenta, né? Tem. E vocês têm você comentou do planner para segundo semestre, mas para o ano que vem provavelmente vai manter essa tendência. Ou vocês estão planejando alguma novidade? Olha, eu vou dar eu nem sei falar a palavra direito, mas acho que é um spoiler, né? Que fala, spoiler. Né? Que as pessoas, um spoiler, né? O que acontece? A Ellen tem uma visão muito bacana sobre esse assunto. E justamente criar o planner para uma pessoa, essa é a ideia dela. Entendeu? Ela quer trabalhar isso. Então, ela quer ser uma pessoa que não pega um planner que já está feito e tenta introduzir para você. Ela quer pegar a sua ideia, criar um planner e te vender esse planner. Então, que legal. Provavelmente isso a tendência é essa para o 2022. Tá? Eu acho que essa é a ideia, né? Só que como nós temos 2 filhos e temos a empresa para tocar, tem aula, tudo isso é no seu devido tempo. Mas eu acredito que isso vai vingar sim, porque ela gosta muito disso. Eu acho que isso é bacana. E você ter essa ideia de a pessoa chega para você, olha, eu quero uma coisa, eu quero colocar as horas, mas eu não quero dessa forma, eu quero assim. Vai criando. Uhum. É claro, isso é um designer totalmente focado para isso, mas eu acho que em 2022 vai surgir isso daí. Eu acho que a Alcumini vai partir para um planner específico, bacana. Bem personalizado, né? Bem personalizado, né? Que legal. Nós somos uma empresa bastante artesanal, né? A gente gosta muito de fazer nossas coisas. Então, as capas de caderno a gente faz com o maior cuidado, né? A gente ficava às vezes pensando, vamos comprar uma plastificadora, um negócio. Não, vamos continuar ali no contact, quando precisa é com cola, é cortado com estilete, com calma, faz 1 a 1. Então, a gente quer perder o nosso tempo nesse foco. É isso que a gente quer. E eu tenho quase certeza que ela vai dar conta desse recado, vai ficar muito bacana. Então, eu acho que pode ser que depois até do live ela vai brigar com... Mas não é pra você falar nada disso. Eu acho que é legal. Eu acho que ela tem que ter Eu vou dar o maior apoio para ela, porque eu acho muito bonito esse tipo de trabalho. Eu acho que é legal você captar a ideia das pessoas e colocar ela.
A visão da Alcomine justamente é essa. Não é fazer uma caneca. É fazer aquilo que a pessoa imaginou numa caneca. Né? Fazer uma caneca sim. tem milhões de pessoas fazendo. Eu acho que é legal você fazer, né? Então, fazer um azulejo, fazer uma caneca, uma camiseta, eu acho que é bacana você fazer com a cara que a pessoa quer. Então, você imagina um planner que você ficou o ano inteiro, pô, eu queria assim, eu tenho esse, mas será que se eu colocasse assim, vai dar certo? Fala com a Comini, aí ele vai pegar a sua ideia e vai planejar, entendeu? Então eu acho que isso é ela até importante. comentou aqui, olha, eu vi que ela comentou que planners personalizados para empresas e temas. Tá vendo? Aí Ela é. é dela, né? Vem assim de É dela. dentro. Vem. A Ellie, ó, por exemplo, essa camisa que eu tô aqui, ó, né, ó, é uma mistura de português com inglês. E surge, às vezes, nos relâmpagos delas de criatividade. Ela, peraí, vou fazer um negócio. Vai e faz. Aí faz. Entendeu? Vai e faz. Então, muitas coisas que ela produz, né, as frases que ela cria, ela faz, ela tem esse tom, essa vontade. Então, eu acho que isso é bacana. Nossa, cara, a gente está conversando agora que eu vi, são 15 para as 8. Nossa. A gente precisa. E tem algumas perguntas aqui, mas a gente precisa dar uma otimizada no nosso tempo, né? Vamos lá. Tá vendo? A gente tá falando de tempo, só que a live foi assim, com tempo. Que bacana. Quando a gente passa rápido é que foi gostoso. Vamos lá. Aqui, alguma dica para planejar o ano todo e não se perder no meio do caminho? Eu sinto que começo planejando, mas com o tempo algumas coisas vão saindo do eixo, eu paro de planejar e executar como planejado. Só para responder na lata dela. Você sabe por que você começa a perder o foco quando você planeja? Porque você planeja o ano inteiro. E isso é muito difícil. Isso, para quem, por exemplo, o cara que tem uma empresa gigante, nem isso ele consegue planejar o ano inteiro. Ele muda a cada semestre, né? Não tem como, entendeu? Então eu acho legal, eu acho que é bacana você que, quando eu planejo o meu ano e eu faço alguma coisa, imagina o seguinte, olha, eu não me perco durante uma semana. Começa a se planejar durante uma semana. Uma semana eu vou fazer isso. Começa a arriscar, a fazer essas coisas. Quando você vai ver, você vai falar assim, nossa, em uma semana eu fiz aquilo que eu estava vendo. Vamos para 2 semanas? Vamos. Me perdi de novo. Volta para uma semana. Aí volta. Vai chegar uma hora que você vai estar se planejando de uma tal forma que, um ano você já tirou de ali. Agora, quando você começa e querer planejar no ano, né, não tem como, não foge. Você imagina você ter feito um planejamento em 2020. Mesmo nós, como empresas assim, de distribuição, que a gente tem um planejamento grande, massivo, né? Mas você também tem o quê? Uma base do ano anterior. Então, como você comentou, de 2020 para 2021, a gente tomou como base o quê? Não 2018, 2019, a gente já teve que tomar como base 2020. E aí você vai ajustando no meio do caminho. Então, eu concordo com isso que você falou, né? Isso. Tem que ter uma linha, mas planejar ali no pequeno. Vai ali, pega 15 dias e planeja 15 dias. Trabalha 15 dias. Foi bem. Mais 15 dias. Você já fez um mês. Primeiro de tudo, você já começou a se planejar o seu planejamento. Você já começou a ter uma visão diferente, né? Eu preciso me planejar. Peraí, eu vou planejar no meu planejamento. Como assim, Marcelo? Isso. Não adianta eu querer fazer 12 meses. Faz 15 dias. Planejei. Olha como eu fluiu bem. Vamos para os próximos 15. O que eu preciso fazer nos outros 15 dias? Mas eu preciso ter uma visão financeira até o final do ano. Peraí, se você não tiver um começo, não queira ter o fim. Não vai fazer, né? Você não vai fazer. Então, começa ali, passei, passo a passo. Aí pronto. Aí você vai falar, vai lembrar de mim. Você vai ver só, pode fazer dessa forma que você vai gostar. E aqui, eu vou pegar esse último aqui, a Sula comentou. Eu tenho tantos cadernos e anotações que eu me perco e esqueço onde anotei. Então, Sula, tem que ir lá no site da Alcomine e dar uma olhada lá nas opções de
de planner, de agenda e cadernos, porque eu acredito que você vai se identificar com um deles, com um dos modelos você vai gostar, sim, e aí vai eliminar esses cadernos todos. Aí, se qualquer coisa você liga pra gente, a gente bate um papo, você vai ver sua ideia como que a gente vai fazer um planner bacana pra você. Aí você vai falar, pô, Marcelo, mas um só vai dar conta? Vamos, a gente vai achar um só pra você, vai dar conta, você vai ver só. E a Presque está elogiando, ela diz que é cliente há muito tempo da loja e ama o atendimento e os produtos de vocês. Muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Eu acho que o melhor feedback para quem faz personalizado são esses, né? Ou qualquer ramo que você faz, né? Bolo, salgado, roupa, qualquer coisa. Quando você recebe um elogio, você produzir alguma coisa, e quando você entrega, a pessoa te manda uma mensagem, nossa, adorei. Você te cria uma coisa que você fala, vou fazer de novo, quero fazer outro. Isso é viciante. Isso que é o mais bacana, gente. O mais bacana de tudo é isso. Então a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu desativei os comentários para quem quiser tirar um print, depois divulgar. Eu vou tentar deixar salvo lá, né, para outras pessoas terem a oportunidade. Teve algumas pessoas que entraram atrasadas aí, então acho que dá para assistir o comecinho. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, mas acho que a gente conversou bastante. Ainda teria aí mais tantas horas, mas como, né, a gente tem que otimizar o tempo, tem as crianças também. Então agradeço bastante, Marcelo. Muito obrigado. Foi uma surpresa imensa, assim, vocês são sempre parceiros nossos aqui. Acho que também é muito gratificante trabalhar, né, ter esse retorno de vocês como parceiros nossos. E se você quiser colocar alguma questão final. Eu só vou colocar uma questão final, tá, gente? Tudo que nós fazemos aqui no Ocomini tem um sentido e um valor, tá? Não um valor para o Ocomini, valor para aquela pessoa que quer comprar o produto. E isso é fundamental. Então, quando você quer fazer um produto novo, pense se você que está fazendo o produto vai querer usar aquele produto. Se vale a pena você querer ter aquilo no seu produto. Então, essa é uma visão bacana que a gente tem. E para finalizar, eu queria agradecer muito minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu gostaria que tivesse milhões de parecidas como ela, para milhões de pessoas que às vezes são meio perdidas na bagunça, para poder ver como ela é organizada. E que vocês entendam que caminhar é sempre muito melhor quando você está do lado de alguém que você ama e que entende os seus propósitos. Então, façam isso com muito carinho e muita dedicação. Correspondam àquilo que as pessoas criam dentro das suas expectativas de você, que você vai ver que as coisas foram muito bem. Tá, pessoal? Então, eu agradeço muito, Karen, agradeço muito a Art Hot, agradeço o suporte, a Lisa, que é a minha vendedora, agradeço a minha esposa, a minha sogra, que deve estar olhando aí, a minha sogra é fantástica também. Então, mas depois eu vou almoçar aí domingo, eu já estou falando isso para a senhora. Tá? Então, muito obrigado mesmo, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, estamos de porta aberta, vocês seguem a gente lá no Instagram, fiquem à vontade para conversar. Valeu mesmo, Karen, muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, tá? Eu que agradeço, desejo sempre sucesso para vocês e um beijo para Ellen, um abraço, Marcelo, tudo de bom e provavelmente nós teremos outras oportunidades aí, tá bom? Se você fizer uma live com a Ellen vai dar 3 horas, já faz ela começa às 4 e a gente tem que 10. A gente faz um aulão, então, não vai fazer live, né? Tá bom, vamos fazer, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigado, gente, boa noite. Tá joia, pessoal, boa noite, obrigada a todos, bom descanso. Tchau. Bom descanso, tchau, gente, um abraço.